Salve, navegante do código e da informação! Prontos pro glitch do século? O bug da nossa geração? Vamos mergulhar sem VPN, sem proxy, direto na teia global, onde guerra híbrida e Wi-Fi instável rimam no duelo digital. No cyberespaço, paz e ataque se confundem de vez, mais frágeis que senhas fracas, aquelas do tipo 123. Entre deepfakes, phishing, ransomwares e firewalls em confusão, a soberania digital resiste ou vira refém na próxima invasão? Quando o backup falha e o patch não vem na sessão, a nuvem não só guarda dados, armazena também a aflição. O tabuleiro virtual é palco, onde o vírus chega na sede, e o século XXI se decide na grande batalha da rede. Ajuste o firewall, arme o antivírus, pois aqui só vale a defesa. Nessa guerra de malware e botnet, só há códigos e incerteza. Dominar a nuvem é forjar tempestades, DDoS sem piedade, exploits digitais que reescrevem a própria realidade. Então, atualize a senha, habilite a autenticação em 2 fatores. Cada login roubado vira arma dos invasores. Blindar a rede é proteger soberania, não é só protocolo formal. No fronte digital do século XXI, resiliência é estratégia nacional. Conceitos fundamentais. Segurança cibernética é tema absolutamente crucial para entendermos o mundo contemporâneo. Estamos em 2025 e neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, milhões de ataques cibernéticos estão acontecendo ao redor do mundo. Não é exagero, não é ficção científica. É a realidade do nosso tempo. Deixa-me começar com alguns números que vão contextualizar a magnitude do que estamos discutindo. Somente no primeiro semestre de 2025, foram bloqueados 27,8 milhões de ataques DDoS, em que criminosos usam milhares de computadores infectados para bombardear um site com acessos falsos, sobrecarregando o sistema até derrubar o serviço. Esses quase 28 milhões de ataques correspondem a um crescimento de 130% comparado a todo o ano de 2024. 72% das organizações reportam aumento significativo nos riscos cibernéticos e 44% dos vazamentos de dados envolvem ransomware, um tipo de vírus que bloqueia ou sequestra arquivos e só libera após pagamento de resgate. O impacto econômico estimado para 2025? Mais de 600 bilhões de dólares em perdas diretas e indiretas. Esses números são uma enormidade, mas o que eles realmente nos dizem é que o ciberespaço se tornou o principal campo de batalha do século XXI. Não estamos mais falando apenas de hackers adolescentes em seus quartos ou de criminosos querendo roubar números de cartão de crédito. Agora, são estados-nação usando o ciberespaço como arma estratégica para alcançar objetivos geopolíticos sem disparar um único tiro. A importância crescente do ciberespaço como território de poder. Durante a maior parte da história humana, o poder geopolítico foi definido pelo controle de territórios físicos. Terra, mar e ar eram os 3 domínios clássicos da guerra e da influência. Mas nas últimas 3 décadas, emergiu um 4º domínio, o ciberespaço. E esse domínio tem características únicas que o tornam, a um só tempo, fascinante e ameaçador. Primeiro, o ciberespaço não tem fronteiras físicas. Um ataque pode ser lançado de qualquer lugar do planeta e atingir qualquer alvo conectado à internet. Segundo, a atribuição é extremamente difícil. É muito mais fácil identificar quem lançou um míssil do que quem lançou um ataque cibernético. Terceiro, o custo de entrada é relativamente baixo. Você não precisa de porta-aviões ou caças de combate. Precisa de computadores, conhecimento técnico e acesso à internet. E quarto, os ataques podem ser conduzidos abaixo do limiar de um conflito armado tradicional, na chamada zona cinza, onde não fica claro se constitui um ato de guerra ou não. O que é cibersegurança? No nível mais básico, cibersegurança é a proteção de sistemas computacionais, redes de dados contra acesso não autorizado, roubo, dano ou interrupção. Isso inclui desde antivírus em seu computador pessoal até sistemas de defesa complexos que protegem infraestruturas críticas nacionais. Mas aqui está o ponto nevrálgico. Cibersegurança não é apenas uma questão técnica. É um elemento fundamental da segurança nacional e da soberania digital.
Quando falamos de soberania digital, estamos falando da capacidade de um país de decidir seus rumos, proteger seus recursos, cuidar do seu território digital e defender seus interesses no ciberespaço. Isso envolve proteção de dados, infraestrutura crítica, inteligência artificial, cooperação tecnológica e governança internacional. Um país que não consegue proteger suas redes elétricas de ataques cibernéticos não é verdadeiramente soberano. Um país cujos dados sensíveis estão armazenados em servidores controlados por potências estrangeiras não tem soberania digital completa. Um país que não desenvolve suas próprias tecnologias críticas fica dependente e vulnerável. A ameaça da guerra híbrida. Isso nos leva ao conceito de guerra híbrida, que é absolutamente central para entender o papel da cibersegurança na geopolítica contemporânea. Guerra híbrida é a combinação de táticas convencionais e não convencionais, militares e não militares, para atingir objetivos políticos sem declaração formal de guerra. Imaginem um conflito no qual, simultaneamente, você tem operações militares convencionais, guerra de informação, sabotagem econômica, interferência política, manipulação de redes sociais e ataques cibernéticos a infraestruturas críticas. Isso é guerra híbrida. E o objetivo não é destruição total do inimigo, mas sim desestabilização gradual e persistente. No domínio digital, a guerra híbrida se traduz em ataques cirúrgicos a sistemas críticos como redes elétricas, saúde, satélites e comunicações, campanhas prolongadas de desinformação, espionagem econômica, política e militar e operações de influência em redes sociais. O brilhantismo diabólico dessa estratégia é que ela opera justamente naquela zona cinza, onde não fica claro se você está em guerra ou em paz. Você está sendo atacado, mas não pode declarar guerra porque o ataque não é militar no sentido convencional. Atores da guerra híbrida. Mas quem são os principais atores nesse campo de batalha digital? Podemos classificá-los em 3 categorias principais. Primeiro, temos os Estados-nação, especialmente através de grupos conhecidos como APTs, Advanced Persistent Threats. A Rússia lidera com grupos como Sandworm, APT-28 e APT-29, responsáveis por 44 operações híbridas documentadas em 2024, comparado a apenas 13 em 2023. A China tem grupos como APT-41 e Volt Typhoon, com expansão na África e América Latina, focados em espionagem industrial. O Irã opera grupos como APT-33 e APT-35, preparando-se para a disrupção de logística comercial no Golfo Pérsico. E a Coreia do Norte, através do Lazarus Group, roubou mais de 3 bilhões de dólares em criptomoedas entre 2024 e 2025. Segundo, temos o crime organizado transnacional. Grupos de Ransomware as a Service são responsáveis por 44% de todos os vazamentos de dados. Esses grupos operam como empresas, com modelos de afiliação que permitem participação massiva de atacantes. E terceiro, temos os hacktivistas, grupos como Anonymous e o IT Arm of Ukraine, com motivação política e ideológica em conflitos geopolíticos. O que todos esses atores têm em comum é que usam o ciberespaço como ferramenta para alcançar objetivos que vão muito além do crime comum. São objetivos estratégicos, geopolíticos, que moldam o equilíbrio de poder no século XXI. O quarto domínio da guerra, o ciberespaço. Agora, vamos aprofundar nossa compreensão de como o ciberespaço funciona como domínio de conflito. Como já mencionei, ele se junta a terra, mar e ar como os 4 domínios da guerra moderna, mas suas características únicas criam dinâmicas completamente novas. Vejam este gráfico sobre os vetores de ataques que mais cresceram em 2025. Os ataques DDoS hipervolumétricos, aqueles que superam 1 terabyte por segundo, cresceram 592%. Para vocês terem uma ideia da magnitude, o recorde bloqueado foi de 7,3 terabytes por segundo e 4,8 bilhões de pacotes por segundo. É um volume de tráfego capaz de derrubar praticamente qualquer sistema. Os deepfakes e a desinformação cresceram 385%, sendo usados para manipulação eleitoral e corporativa. E os ataques sem malware, conhecidos como Living Off the Land, cresceram 45%.
tornando-se invisíveis aos antivírus tradicionais porque usam ferramentas legítimas do próprio sistema operacional. Objetivos geopolíticos dos ataques cibernéticos. Mas por que atacar? Quais são os objetivos geopolíticos por trás desses ataques? Existem 4 objetivos principais. O primeiro é espionagem e inteligência econômica. o roubo de propriedade intelectual, dados sensíveis e informações financeiras para ganho estratégico. Os grupos APT operam com presença invisível em redes vítimas por meses ou anos. O tempo médio de detecção de espionagem é de mais de 400 dias. Isso significa que um ataque pode estar dentro da sua rede corporativa ou governamental por mais de um ano sem ser detectado, coletando informações, mapeando sistemas, roubando segredos. A China expande ataques à indústria variadas e ONGs, com foco em tecnologias críticas, semicondutores, inteligência artificial, biotecnologia. Não é crime comum. É estratégia de Estado para acelerar desenvolvimento tecnológico sem pagar pelos custos de pesquisa e desenvolvimento. O segundo é sabotagem de infraestruturas críticas. ataques a redes de energia, comunicações, saúde e sistemas financeiros para causar caos e pressão política. Vejam este segundo gráfico sobre quais setores são mais atacados. O setor de saúde lidera com 28% dos ataques, mas sofre apenas 89 bilhões de dólares de impacto. Por quê? Porque dados médicos valem de 10 a 50 vezes mais que dados financeiros no mercado negro, e a pressão para pagar resgate rapidamente é enorme quando vidas estão em risco. O setor financeiro, com 20% dos ataques, sofre o maior impacto econômico, 156 bilhões de dólares. O setor de energia, com 15%, sofre impacto de 120 bilhões de dólares e tem potencial para danos cinéticos via ataques cibernéticos. O terceiro é Influência e desinformação. manipulação da opinião pública e interferência em processos democráticos, especialmente eleições, através de redes sociais e mídia. As operações de influência manipulam o discurso público durante eleições, disseminam massivamente deepfakes políticos de áudio e vídeo, e infiltram mídias alternativas para disseminar narrativas alinhadas. As ferramentas incluem algoritmos de amplificação automática, engenharia emocional via análise de redes semânticas e clonagem de contas verificadas roubadas. Eleições na Europa Ocidental foram identificadas como alvo prioritário em 2024 e 2025. E o quarto? A zona cinza. Aqui chegamos ao conceito mais importante, a zona cinza. A natureza muitas vezes não atribuível dos ataques cibernéticos permite que os estados ajam na ambiguidade, evitando a retaliação militar direta. Você pode atacar um adversário repetidamente, causar danos significativos e ainda assim manter negação plausível. Não fomos nós. Foram hackers independentes. Não temos controle sobre esses grupos. Estamos investigando, mas não encontramos evidências. É o jogo do cinismo. Essa ambiguidade é extremamente conveniente para os atacantes e extremamente frustrante para as vítimas. Como você responde a um ataque que não pode provar definitivamente quem lançou? Um contra-ataque cibernético? Uma sanção econômica? Uma operação militar? Cada opção tem riscos e custos enormes. Conflito Rússia-Ucrânia. Exemplo clássico de guerra híbrida. Agora vamos olhar para exemplos concretos. O conflito Rússia e Ucrânia, que começou em 2014 e se intensificou dramaticamente em 2022, é considerado o exemplo clássico de guerra híbrida moderna. Em 2015, a Ucrânia foi vítima do vírus Black Energy, que desligou a rede elétrica e afetou 80 mil pessoas no oeste do país. Foi considerado o primeiro ataque cibernético bem-sucedido contra uma rede elétrica no mundo. Quase um ano depois, outro ataque conhecido como Indestroyer bloqueou o fornecimento de energia em cerca de 1/5 de Kiev, a capital, por aproximadamente 1 hora. Os Estados Unidos e a União Europeia atribuíram o incidente a hackers militares russos. Em 2017, o vírus NotPetya foi lançado inicialmente na Ucrânia, paralisando aeroportos, bancos, usinas e outros serviços. Mas ele não ficou contido.
espalhou-se globalmente, destruindo informações de diversas empresas e instituições pelo mundo, causando bilhões em danos. Mais recentemente, em 2025, houve sabotagem de redes ferroviárias na Polônia e Ucrânia atribuída ao Sandworm, grupo ligado à inteligência militar russa, o GRU. Ataques em países bálticos a sistemas SCADA, que são softwares usados para monitorar e controlar à distância redes de energia ou água em tempo real. Intrusões prolongadas em redes de telecomunicações africanas usando vulnerabilidades Zero Day, que são falhas desconhecidas até mesmo pelos fabricantes e, portanto, difíceis de serem detectadas ou corrigidas rapidamente. O padrão é claro: os ataques cibernéticos não são ações isoladas. Eles fazem parte de uma campanha coordenada para enfraquecer o adversário, preparar o terreno para operações militares convencionais e manter pressão constante, mesmo durante períodos de cessar-fogo formal. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, preocupante é a resiliência cibernética que a Ucrânia desenvolveu. Após anos sendo alvo de ataques russos, o país construiu uma das melhores defesas cibernéticas do mundo. E, interessantemente, atores não estatais, hackers ativistas, também desempenham um papel importante no conflito, atacando sistemas russos em apoio à Ucrânia. Ataques à Estônia em 2007. O despertar para a guerra cibernética. Mas a Ucrânia não foi a primeira vítima. Para entendermos a evolução da guerra cibernética, precisamos voltar a 2007, quando a Estônia sofreu o que muitos consideram o primeiro grande ataque cibernético coordenado contra um Estado-nação. Em abril daquele ano, a Estônia decidiu remover uma estátua soviética, o Soldado de Bronze de Tallinn, do centro da capital para um cemitério militar. Para os russos, isso era um insulto aos soldados que morreram lutando contra o nazismo. Para os estonianos, era um símbolo da opressão soviética que precisava ser removido. Logo após a remoção, começaram os ataques cibernéticos. Sites do governo, bancos, todos foram bombardeados por ataques de DOS massivos. Os ataques usaram computadores zumbis, máquinas infectadas por vírus e controladas remotamente sem que o dono perceba, organizados em botnets, que são grandes redes desses dispositivos trabalhando juntos para sobrecarregar os servidores com milhares de visitas por segundo. Os ataques duraram semanas, ameaçando cortar a comunicação do país com o resto do mundo. O governo estoniano acusou a Rússia, e investigadores descobriram que instruções sobre como realizar os ataques estavam circulando em russo em sites russos. No entanto, provar a atribuição definitiva foi impossível. O Kremlin negou qualquer envolvimento, descrevendo as alegações como completamente inverídicas. O impacto desses ataques foi limitado em termos de danos físicos, mas o simbolismo foi enorme. Demonstrou a vulnerabilidade de nações altamente digitalizadas. A Estônia é um dos países mais digitalizados do mundo, com e-government avançado, voto eletrônico e residência. Essa dependência digital, que era vista como vantagem competitiva, de repente se revelou uma vulnerabilidade crítica. A resposta foi igualmente histórica. Os ataques levaram à criação do NATO, Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence, em Tallinn. A Estônia investiu pesadamente em força de trabalho cibernética e se tornou pioneira em e-government seguro, com plataformas como X-Road, que tem segurança by design, ou seja, sistemas planejados com proteções desde o início e não adaptados depois, tornando a segurança parte integral do projeto e não um acessório opcional. Hoje, a Estônia tem uma das infraestruturas de defesa cibernética mais robustas do mundo, ocupando o terceiro lugar global, atrás apenas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Em 2022, a Estônia sofreu novamente, desta vez, ataques 50 vezes mais intensos que os de 2007, com 40 milhões de solicitações de acesso. O grupo Killnet, baseado na Rússia, reivindicou a responsabilidade, supostamente em resposta à remoção de um tanque russo modelo T-34 que servia como monumento na cidade de Narva. Mas dessa vez, graças aos investimentos em resiliência, o impacto foi limitado. O papel da inteligência artificial, IoT e Cloud. Agora precisamos falar sobre 3 tecnologias que estão transformando completamente o campo de batalha cibernético: inteligência artificial, Internet das Coisas e computação em nuvem.
A inteligência artificial é uma faca de dois gumes. 16% dos ataques documentados utilizam ferramentas de IA generativa. Deepfakes tiveram crescimento de 385% em manipulação de identidade. Phishing aprimorado com IA teve aumento de 200% na taxa de sucesso. Atacantes usam IA para gerar automaticamente código malicioso, customizar payloads por alvo específico e evadir regras de detecção. Mas a IA também é usada defensivamente. Detecção de anomalias em tempo real, análise comportamental de usuários e entidades, traffic hunting automatizado, resposta automatizada a incidentes, correlação avançada de eventos e análise comportamental de malware. O que você acha, internauta? A inteligência artificial será mais aliada ou inimiga na segurança cibernética? A internet das coisas apresenta uma superfície de ataque massiva. Haverá 27 bilhões de dispositivos IoT até o fim de 2025. Dispositivos frequentemente inseguros, sem patches, sendo usados para criar botnets massivos para ataques de DOS. Dispositivos médicos conectados criam vulnerabilidade crítica em hospitais. Smart Cities expõe sistemas SCADA urbanos e a IoT industrial em manufatura abre portas para espionagem e sabotagem. E a computação em nuvem criou novos desafios. 80% dos vazamentos de dados envolvem roubo em ambientes cloud, ataques diretos a serviços de nuvens IaaS, PaaS e SaaS. Microconfigurações de segurança, como buckets S3 públicos e permissões IAM inadequadas, comprometimento de identidades privilegiadas, a visibilidade além do perímetro corporativo fica reduzida, modelos de responsabilidade compartilhada são mal compreendidos e a proliferação de Shadow IT e SaaS não gerenciado. Soberania digital e o futuro. O desafio da soberania. Agora precisamos discutir o que tudo isso significa para o futuro da soberania nacional e da cooperação internacional. Como os países podem proteger sua soberania no mundo digital? A resposta envolve 3 dimensões: soberania de dados, soberania operacional e soberania tecnológica. Soberania de dados significa ter controle onde os dados sensíveis do Estado e dos cidadãos são armazenados e quem pode acessá-los. O Brasil, por exemplo, está desenvolvendo uma nuvem governamental para repatriar dados sensíveis do Estado brasileiro que atualmente estão em servidores estrangeiros. Soberania operacional significa ter capacidade própria de operar e defender infraestruturas críticas sem depender de fornecedores estrangeiros que podem ter conflitos de interesses. E soberania tecnológica significa desenvolver capacidades próprias em tecnologias críticas, especialmente em áreas como inteligência artificial, semicondutores, criptografia e computação quântica. Sem isso, um país fica perpetuamente dependente e vulnerável. Mas aqui está o paradoxo. Soberania digital absoluta é impossível em um mundo interconectado. A internet, por natureza, é global e transfronteiriça. Então, o desafio é encontrar o equilíbrio ideal entre proteger interesses nacionais e promover colaboração global. A necessidade de cooperação internacional. Atualmente, há uma ausência preocupante de normas e tratados internacionais claros para o ciberespaço. Diferentemente de armas nucleares, químicas e biológicas, não há tratados de não proliferação de cyberweapons. Não há acordo claro sobre o que constitui um ato de guerra cibernética. Não há mecanismos confiáveis de atribuição. Existem algumas iniciativas. A Convenção de Budapeste sobre Cybercrime do Conselho da Europa. O Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, assinado por mais de 50 países. A Freedom Online Coalition, focada em direitos humanos no espaço digital. Mas essas iniciativas são fragmentadas, não universais, e carecem de mecanismos de enforcement, ou seja, não possuem instrumentos capazes de garantir que as regras sejam realmente cumpridas, como sanções, auditoria ou fiscalização obrigatória de verdade. Os CERTs nacionais, equipes de resposta a incidentes cibernéticos, colaboram compartilhando indicadores de comprometimento. O framework MITRE ATT&CK se tornou uma linguagem comum para descrever táticas e técnicas de atacantes, mas ainda é insuficiente.
O que precisamos é de normas de comportamento estatal no ciberespaço, mecanismos de atribuição confiáveis e transparentes, tratados sobre não proliferação de cyberweapons, apoio à capacitação em países em desenvolvimento e promoção de uma internet aberta mais segura, evitando fragmentação. Imperativo geopolítico do século XXI. Então, a conclusão é clara. A cibersegurança não é apenas um problema técnico, é um imperativo geopolítico que define o equilíbrio de poder no século XXI. O ciberespaço se tornou simultaneamente domínio de guerra, onde estados conduzem operações híbridas persistentes, mercado criminal com 600 bilhões de dólares em impacto econômico e desafio civilizacional ameaçando democracia, privacidade e soberania digital. Nenhuma organização ou nação está imune. A próxima crise não começará com um míssil, mas com um login roubado, um servidor comprometido ou um vídeo deepfake viral. A defesa requer investimento sustentado em pessoas, processos e tecnologia, colaboração sem precedentes entre setores públicos e privado e entre nações, resiliência by design, assumindo que violações acontecerão e minimizando o raio de impacto, e agilidade adaptativa, porque o cenário de ameaças evolui diariamente. Países como Singapura, Estônia, Estados Unidos e Reino Unido têm demonstrado que resiliência cibernética nacional é possível com investimento adequado, força de trabalho qualificada, regulamentação inteligente e cooperação internacional. Mas há uma desigualdade cibernética crescente. 35% de pequenas organizações reportam resiliência inadequada, um aumento de 7 vezes desde 2022. Países em desenvolvimento recebem apenas 15% do investimento global em segurança. Essa assimetria cria vulnerabilidades sistêmicas que podem ser exploradas. O tempo para agir é agora. Não há mais perímetro seguro. Não há mais paz digital. Vivemos em um estado de conflito cibernético perpétuo de baixa intensidade, com escalações ocasionais. E a pergunta não é se você será atacado, mas quando, e se estará preparado para responder. A cibersegurança define quem terá poder no século XXI. Quem controla os dados, quem domina as tecnologias críticas, quem consegue proteger suas infraestruturas e projetar poder no ciberespaço. É uma competição geopolítica tão importante quanto a corrida espacial foi no século XX. E as consequências para quem fica para trás são dramáticas. Perda de soberania, vulnerabilidade econômica, dependência estratégica e instabilidade política. O futuro da segurança nacional, da prosperidade econômica e da própria democracia passa pela segurança cibernética, que já se provou uma das questões geopolíticas mais importantes do nosso tempo.